falar sobre os óleos essenciais. O que é que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais são substâncias vegetais que são voláteis, hidrofóbicas, ou seja, voláteis evaporam-se com facilidade, hidrofóbicas não se misturam com a água, extremamente concentradas, têm a ver com a forma como são extraídas, que eu já vos vou explicar mais à frente, extraídos a partir de flores, frutos, sementes, folhas, raízes e outras partes da planta, ou seja, a planta por um todo permite nós coletarmos vários tipos de óleo essencial com várias componentes e características diferentes. Costumam ser utilizados na indústria alimentícia, perfumaria e tudo o que seja fármacos também. Embora nós os fármacos conhecemos depois de uma forma mais trabalhada e não o produto tão em bruto. Como é que se obtém os óleos essenciais? Então existem dois métodos de extração que foram considerados os métodos corretos de extração por uma organização mundial, que é a destilação e a prensagem a frio. Na destilação, podemos fazer a destilação a vapor ou a hidrodestilação. O que nós temos aqui na imagem é a destilação a vapor, em que é colocado água na base, uma fonte de calor, e depois com o vapor da água num recipiente que tem as plantas aromáticas, vai existir vapor de água. Esse vapor de água e aumento de temperatura vão fazer com que a planta liberte os óleos essenciais, porque eles são voláteis. Os óleos essenciais vão subir juntamente com a água vaporizada. De seguida, vão passar por uma serpentina que contém um fluxo de água fria, que faz com que a água e os óleos essenciais passem do seu estado gasoso para o seu estado líquido. Okay? Existe a condensação e passam para outro depósito. Nesse depósito, onde já estão em estado líquido, vais depositar no topo o óleo essencial, que ele é hidrofóbico, não se mistura com a água, e na parte de baixo vai-se misturar o vapor da água, daquela água que nós aquecemos, e algumas substâncias e partículas de óleo essencial, que é chamada de água floral ou os hidrolatos, que eu vou falar mais à frente na parte das bases carregadoras. No próximo capítulo eu vou falar um bocadinho sobre o que é que são os hidrolatos. Então, é assim que nós coletamos o óleo essencial. O óleo essencial é a parte mais gorda, digamos, da planta, é onde contém todos os nutrientes, todas as substâncias mais terapêuticas da planta e que nós conseguimos fazer assim através da destilação, uma vez que elas são voláteis, elas sobem com o vapor da água, depois quando faz a condensação, como são hidrofóbicas, automaticamente separa-se a parte que tem água com a parte só dos óleos essenciais. Então isto é super concentrado. Okay? É preciso uma grande quantidade da planta que estamos em causa a destilar para obter o óleo essencial. Quando temos a hidrodestilação, em vez de estar separada a água das plantas aromáticas, é colocado tudo junto e é como que fervido as plantas com a água. O mais eficiente, sobre várias pesquisas que eu tenho lido, vários estudos, é a destilação a vapor, porque se nós precisarmos, podemos reforçar a quantidade de água e não temos que estar a mexer nas plantas e assim ter uma maior obtenção da matéria-prima e conseguir ao máximo usufruir dos benefícios das plantas sem estar a haver grandes desperdícios. A maior parte acaba por ser a destilação a vapor, é o método que está a ser mais utilizado mundialmente. Depois temos a prensagem a frio. A prensagem a frio só acontece nos citrinos, porque os citrinos, o óleo essencial dos citrinos é feito a partir da casca, então são colocadas nestas bobines de metal em que tem em cima um pêndulo que vai fazendo pressão e ao mesmo tempo que faz a pressão é libertado o óleo essencial de uma laranja, de um limão. É como quando cortamos com uma faca e vem até aqueles guinchos para os olhos que ardem. É o óleo essencial. E então temos que ter atenção. Aqui é uma questão. Os óleos essenciais, quem já está um bocadinho neste mundo, ouve-nos dizer de atenção que os óleos essenciais são fotossensíveis, os citrinos, vocês não devem fazer, por exemplo, um creme para a celulite com grapefruit e depois a seguir apanharem exposição solar, convém esperarem sempre 8 a 12 horas até fazer uma exposição solar, principalmente no verão, ter mais esse cuidado. E porquê? Porquê é que isto acontece?
Quando há a prensagem a frio, isto é um processo de compactação, não é? E vem o óleo essencial puríssimo. E então eles possuem as... Eu tenho um problema enorme em dizer esta palavra. Furanocumarinas. Foi ou não foi? Furanocumarinas. Esqueçam, eu não consigo, isto não sai. Que é o componente presente nos citrinos que é responsável pela reação da fotossíntese. Como é que nós podemos eliminar este componente? Há vários óleos às vezes que já não têm que sofrer a seguir por um processo de destilação, porque quando sofre depois um processo de destilação seguinte, vai retirar esta fotossensibilidade. Também há estudos que defendem que ao passar por esse processo não retira só a fotossensibilidade, mas retira também grande parte das propriedades dos cítricos. Por isso, o melhor é termos sempre atenção e evitar a exposição solar após o uso dos cítricos. E estamos a falar topicamente, se vocês tiverem um inalador ou no difusor, podem utilizar à vontade. Agora estamos a falar topicamente. O que é que pode acontecer? Pode provocar uma reação do sol com o óleo essencial na vossa pele e provocar, não estamos a falar de queimaduras enormes, mas poder provocar uma pequena queimadura ou uma pequena manchinha. E então não convém facilitarmos a segurança acima de tudo e então não se utiliza. E agora as pessoas diziam assim: Kátia, mas eu já li sobre a extração com solvente. Sim, existe a extração com solvente também, mas nesse caso nós denominamos de absoluto. E eu vou explicar qual é a diferença entre o óleo essencial e o absoluto. Quando nós temos com solvente, isto acontece em plantas muito delicadas que não podem ser simplesmente destiladas. Por exemplo, a rosa, as pétalas de rosa, as pétalas de jasmim, são plantas muito sensíveis que não iriam aguentar o processo de destilação a vapor. Então, como é que se faz? Coloca-se um solvente e a planta. Através dessa mistura existe uma evaporação do que nós chamamos o concreto, que é uma mistura de uma pasta mesmo de cera e óleo, que é assim uma pastorra, e depois a seguir é feita a destilação a vácuo, em que se coloca o concreto com álcool e faz a destilação a vácuo, passa também pelo condensador e aí obtém-se um absoluto. Normalmente o absoluto pode ter e fica com as características da cor da planta, que o óleo essencial normalmente nunca tem. Pode conter uma parte de álcool, devido a este processo em que se junta o concreto com o álcool, que nos óleos essenciais isso não acontece, mas o absoluto tem exatamente as mesmas propriedades terapêuticas e a mesma qualidade que os óleos essenciais. Tem somente a ver com a denominação, e a denominação tem a ver por causa do absoluto ser adicionado um solvente e ser adicionado álcool para conseguirmos obter esse produto. Há vários estudos que defendem que os absolutos são melhores para tratamentos estéticos, há outros que defendem que são os óleos essenciais. Isto não há aqui assim um grande consenso. O que eu vos quero explicar é que existe a diferença do que é um absoluto e que é um óleo essencial, mas não deixa de ser extremamente bom, até porque o absoluto consegue manter muitas propriedades que no óleo essencial não se consegue na destilação, mas isto tem tudo a ver com o tipo de matéria-prima que estamos a utilizar. Por exemplo, não é viável fazer uma destilação num cítrico diretamente, sem estar a fazer primeiro a prensagem, como não é viável fazer uma destilação normal em pétalas de rosa, em pétalas de jasmim, estão a entender, em flores delicadas. Então cada método é utilizado para o tipo da parte da planta que nós estamos a querer obter o óleo essencial. Ok? Então, absoluto e óleo essencial são ambos 100% naturais, não há aqui intermédio de colocar conservantes ou colocar algum químico que seja prejudicial à nossa saúde. Não, são ambos o melhor das plantas. Têm que ser utilizados métodos diferentes, efetivamente, por não se conseguir extrair o óleo de outra forma. Temos que tentar adaptar à matéria-prima que temos. Fui muito confusa, se calhar fui. Se houver dúvidas, deixem aqui nos comentários que eu depois vou esclarecer.
E então, agora como é que atuam os óleos essenciais? Quando falamos de óleos essenciais estamos a falar também dos absolutos, ok? Vamos generalizar. Cada óleo essencial, de acordo com a sua composição química, atua de forma diferente no nosso organismo, tendo um específico para cada objetivo. Os óleos essenciais podem também ser combinados com outros óleos, numa ação sinergética. Nós normalmente chamamos a sinergia é por causa disto, trazendo resultados ainda mais interessantes, ou seja, nós podemos, juntando dois óleos essenciais diferentes, com características diferentes ou até mesmo semelhantes, potencializar o efeito do que estamos a querer utilizar. Então, quais é que são as formas de utilizar os óleos essenciais? Existem 3 formas: a inalação, topicamente e a ingestão. A inalação é a forma mais utilizada. A inalação é muito boa utilizada para tudo o que são questões mais emocionais, seja o foro do sono, ansiedade, depressão, tudo o que sejam situações mais emocionais e que precisemos efetivamente de trabalhar aquela partezinha do cérebro que nos traz as recordações, os cheirozinhos, tudo o que é a parte emocional é mesmo o difusor. Podem aplicar também topicamente, mas o difusor dá um efeito mais imediato à sensação que vocês querem desfrutar. Então, depois de 22 segundos das moléculas inaladas, elas chegam ao cérebro e após 2 minutos, os óleos essenciais estão presentes no sangue. Após 20 minutos, as moléculas atingiram todas as células do corpo. Isto é maravilhoso, não é? É maravilhoso. E então, como é que fazemos a inalação? Pode ser por difusor, temos vários tipos de difusores, por inalador, que é estas canulazinhas de plástico em que nós pingamos os óleos essenciais lá dentro. Podemos cheirar também diretamente do frasco ou podemos fazer vapores quentes. Isto é muito bom no caso de obstrução nasal, de dores de garganta fortes. Os vapores quentes eu também gosto de adicionar umas gotinhas no meu banho e estar a usufruir daquele vapor quente enquanto estou deitada na banheira. Acho isso super relaxante ao fim do dia. E depois podemos utilizar topicamente. Topicamente podemos utilizar em diluições, em escaldapés, também é maravilhoso, super relaxante, em que podem, por exemplo, adicionar uns sais Epsom, sal rosa dos Himalaias, os óleos essenciais, umas folhas secas e desfrutar ali daquele momentozinho para cuidarem de vocês. Pode ser aplicado também com compressas. Isto utiliza-se muito, por exemplo, em questões de otite, podemos colocar uma meia com sal grosso, assim ir ao micro-ondas aquecer um bocadinho, ou com arroz, ou com sementes, há várias formas, e pingar umas gotinhas do óleo essencial que pretendemos e depois colocar na zona e estar a desfrutar tanto do calor que a compressa deita, que vai aumentar a vasodilatação e que vai permitir que os óleos também entrem mais rapidamente na corrente sanguínea. Depois, a cosmética, que é todo um mundo em que pode ser cremes, sérums, gel de banho, shampoos, maquilhagem, tudo e mais alguma coisa que vocês possam imaginar que existe no supermercado, dá para vocês fazerem a partir de vossa casa, de uma forma mais natural, mais consciente e saberem o que é que estão a utilizar. E melhor de tudo, vocês não vão ter um produto que é para não sei quantos tipos de pele, ou que é feito e foi estudado em peles completamente diferentes da vossa. Vocês conseguem fazer o vosso próprio creme adaptado a vocês, às vossas necessidades, ao que vocês precisam no momento, porque a nossa pele não precisa sempre do mesmo, depende da altura do ano, depende de vários fatores como o stress, a poluição, se está muito frio, se está muito calor, a nossa idade, e conseguimos adaptar perfeitamente e testar várias coisas a perceber o que é que funciona exatamente com o nosso tipo de pele. E eu acho que isso então é uma mais-valia enorme. Depois, a ingestão nunca ser utilizada em crianças e pode ser feita através de diluições ou de cápsulas. A ingestão, para mim, é um assunto muito controverso. Eu não recomendo de todo o uso de ingestão como um método regular de usar os óleos essenciais. Uma coisa é situações de amidalites, dor de garganta, em que podem diluir o vosso óleo essencial, neste caso o Tivs é muito bom para essa situação. Podem diluir numa colher de mel e juntar ao vosso chá. Têm que ter sempre atenção, os óleos essenciais não se misturam com água, são hidrofóbicos. Se eles se misturam com água, vocês não estão a comprar um óleo que é 100% puro, porque se ele se mistura com água, tem que ter ali um emoliente, que é uma substância que permite fazer uma ligação
entre a água e o óleo, por exemplo, no caso de se lavarmos alguma coisa que tenha azeite. Nós precisamos do detergente, que é o emoliente, que vai fazer com que o detergente e a água, peço desculpa, o azeite e a água se consigam misturar e o azeite se dissolver no meio da água, ou seja, o detergente é um emoliente, ou seja, se vocês estão a usar óleos essenciais que se misturam com água, não estão a utilizar óleos 100% puros e estão a utilizar ainda com um acrescento de um emoliente lá para que ele possa se misturar com a água. O que é que poderá fazer esse efeito de emoliente para se misturar com a água? Podemos juntar mel, podemos juntar stevia. Agora, pingar gotas de óleo essencial para a água, como eu vejo muita gente fazer, um copo de água com gotas de lemon e ingerir, não façam isso, é perigoso, não é viável fazer isso. E a história que o óleo é 100% porque até pode ser ingerido, não é bem assim, pode ser ingerido sim, mas é preciso um acompanhamento de alguém que tenha formação na área, que saiba os vossos antecedentes pessoais, que saiba tudo sobre vocês e que vos consiga ajudar da forma certa. Acontece o mesmo com as cápsulas. O que é que eu recomendo? A Young Living tem uma linha de suplementos enorme e é feita à base de óleos essenciais e é feito na dose correta para aquele efeito específico e com as indicações de como é que se deve fazer a toma, tudo certinho. Se a pessoa quer efetivamente utilizar a ingestão de óleos essenciais, acho que o deve fazer através de suplementos que estejam estudados e que garantam a qualidade e a segurança do que estão a ingerir. Não sei se isto faz sentido para vocês, mas acho que tem que haver aqui uma consciencialização sobre a ingestão dos óleos essenciais. Está a ser cada vez mais banalizado e devemos ter isso em atenção. A Young Living tem uma linha específica para ingestão e culinária e vocês podem adicionar aos vossos cozinhados, podem adicionar às vossas panquecas, aos vossos bolos, podem fazer isso tudo, têm uma infinidade de coisas de consumir os óleos essenciais, mas não o façam a colocar, por favor, o óleo essencial diretamente na boca ou o óleo essencial junto a um copo de água e bota abaixo. Não façam isso, ok? No próximo capítulo eu vou-vos falar sobre o que é que são as bases carregadoras, ou seja, em que é que podemos diluir para fazer as nossas diluições, os nossos cremes. Vou-vos explicar um bocadinho a diferença entre os óleos vegetais e estes que são os óleos essenciais. Então, espero-vos na próxima aula.